Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Essa de hoje é aula de revisão, a última antes das nossas avaliações da segunda unidade, né? Então, nós vamos fazer uma revisão sobre o estudo dos gases e acrescentar algumas coisinhas e se preparar para a nossa avaliação, certo? Então, só colocando aí o conceito dos gases, eles são compostos moleculares, a maioria deles, com exceção dos gases nobres. Por quê? Porque os gases nobres, eles já se encontram estabilizados na natureza, então eles são formados por átomos que se encontram isolados. Então, no estado gasoso, as moléculas elas se encontram muito mais distantes umas das outras do que nos estados sólidos e líquidos. Aqui nesse slide a gente pode observar o comportamento dessas moléculas que formam os compostos em cada um dos estados. No estado sólido, as moléculas sofrem apenas pequenas vibrações, mas ficam próximas umas das outras. Isso garante que os sólidos tanto tenham uma forma como um volume definido. Elas não se distanciam uma das outras. No estado líquido, aí nós temos moléculas que se encontram desordenadas, elas se afastam umas das outras e garantem que o volume fique o mesmo em todo o tempo, não vai ter aumento nem diminuição de volume, mas não dá uma forma definida. Se a gente colocar um líquido em um recipiente, esse líquido vai adquirir a forma desse recipiente. Já no estado gasoso, observe que as moléculas elas se movimentam a uma altíssima velocidade e esse composto formado pelo gás, ele não tem uma forma e nem tampouco um volume definido. A forma vai ser a do recipiente que eu contém e o volume ocupado vai ser todo o volume que estiver disponível. Se for liberado o gás em uma sala, mesmo sendo uma pequena quantidade de gás, essas moléculas elas vão se espalhar rapidamente e preencher todo o espaço que estiver disponível, já que essas moléculas elas se movimentam a uma velocidade altíssima, algo aí próximo dos 500 metros por segundo. Constantemente essas moléculas estão se chocando umas com as outras e contra as paredes do recipiente que eu contém. Os gases têm como principais características ter uma grande compressibilidade. A gente pode pegar uma quantidade de gás e comprimir esse gás, aumentando a pressão, fazendo com que ele ocupe um pequeno espaço. Ele pode ser comprimido até ocupar um volume muito menor do que o que ele tinha antes. Então, ele exatamente por isso nos garante uma outra característica que é não apresentar um volume fixo. O volume dele varia de acordo com a pressão ou temperatura, grandezas que a gente vai falar um pouquinho adiante também. Os gases, assim como eles podem se comprimir, eles podem também se expandir, muito mesmo, né? O exemplo que eu dei, se você liberar uma quantidade de gás em um espaço, ele vai se expandir e ocupar todo o espaço que tiver disponível, né? Assim como também a grande dilatabilidade, que é ele se expandir quando submetido a um aumento de temperatura. E os gases também são miscíveis entre si em qualquer proporção. O que é isso? Quer dizer que eles podem se misturar. Se nós liberarmos dois, três ou mais gases em um mesmo ambiente, eles vão se misturar. Não importa a quantidade de um gás que tenha ou a do outro. Em qualquer proporção que você colocar de um para outro, eles vão se misturar. E nós comentamos também a respeito de algumas transformações que são sofridas pelos gases quando há mudança nas suas variáveis de estado. E que variáveis são essas? Você tem a pressão, o volume e temperatura. Mas em alguns momentos pode ser que não tenhamos uma variação das três grandezas. Pode ser que nós tenhamos apenas uma variação em duas delas e uma delas permaneça constante. Daí nós temos as transformações isotérmicas, as isobáricas e as isovolumétricas, também conhecidas como isométricas. A primeira delas, conhecida como lei de Boyle, ela trata das transformações isotérmicas, que são aquelas que se processam a temperatura constante. Então, só relembrando, né, a temperatura de um corpo nada mais é
do que a expressão macroscópica da movimentação de seus átomos e moléculas. Em outras palavras, a temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação térmica das moléculas. Então, quanto maior for a agitação desses átomos, maior vai ser a velocidade média dos átomos, maior vai ser a quantidade de energia interna desse corpo e, portanto, maior vai ser a sua temperatura. É importante também a gente lembrar que quando a gente tratar de estudo dos gases, a temperatura dos gases sempre deve ser medida em Kelvin, tá? Se aparecer lá medido em graus Celsius ou medido em graus Fahrenheit, nós vamos sempre ter o cuidado para converter essa temperatura para Kelvin. Isso é bem simples, né? Principalmente se estiver medido em graus Celsius, é só a gente somar 273 que já está resolvido, já está convertido essa temperatura para Kelvin. E essa transformação isotérmica, né, é aquela que se processa a temperatura constante, e acontece quando um gás ideal ele passa por uma transformação em que a temperatura não muda. Então a gente fala nesse caso que ele passou por uma transformação isotérmica, né? E ela é definida por essa equação que nós temos aí, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. P1 e V1 se refere à pressão e volume iniciais, enquanto P2 e V2 se refere à pressão e volumes finais, ou seja, a pressão e o volume depois que o gás sofreu uma transformação sem que houvesse mudança na sua temperatura. Ao lado nós temos o gráfico, tá? Essa curva que nós temos aí no gráfico, ela corresponde a uma hipérbole e representa uma grandeza inversamente proporcional da pressão com o volume, tá? Essa linha aí, vamos ter cuidado, que ela é chamada de isoterma. Isoterma se refere a essa curva. Isotérmica é o nome da transformação, tá? E falar que são grandezas inversamente proporcionais significa a gente dizer que na mesma medida que eu aumento o volume, eu diminuo a pressão, tá? Ou na mesma medida que eu aumento a pressão, eu estou diminuindo o volume. Por isso chamamos de grandezas inversamente proporcionais. E aí um exemplo, né, de uma transformação isotérmica é aqui quando nós respiramos, né? A gente provoca aí uma mudança no volume, né? Quando nós inspiramos o ar, quando nós colocamos ar para dentro dos nossos pulmões, nós estamos aumentando o volume, né, que nós temos, e aí, nesse caso, a gente tem uma diminuição da pressão. Quando você aumenta a pressão sobre os pulmões, o ar é expirado, a gente põe o ar para fora e diminui a quantidade de gás que nós temos nos nossos pulmões. E, como já falamos anteriormente, né, só colocando de uma forma mais definida, a compressão dos gases acontece quando a pressão aumenta e esse gás comprime-se, ele diminui o seu volume, né, passa a ocupar um espaço menor. Enquanto quando acontece a expansão, significa que a pressão diminuiu e o volume do gás aumenta. A segunda lei, que rege as transformações com os gases, é conhecida aí como Lei de Charles e Gay-Lussac, né? Ela trata de uma transformação isobárica e nós temos também a transformação isovolumétrica. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Na transformação isobárica, ela acontece quando nós temos uma pressão constante, não há mudança na pressão. Um exemplo disso é a aplicação em máquinas térmicas como motores a vapor ou a combustão interna, né? O motor a gasolina, por exemplo, o motor a diesel, é um bom exemplo disso, né? Então, esses gases podem sofrer transformações de estado termodinâmico e manter a sua pressão constante. E aí a gente conhece essas transformações como isobáricas. Ela vai ser dada, né, em função do volume e da temperatura, sem que haja mudança na pressão. Então a gente descarta a pressão para o cálculo e considera apenas o volume inicial, temperatura inicial e os volumes e temperaturas finais, né? Dessa forma aqui, nós temos aí o gráfico ao lado da equação, que nos permite trabalhar com a transformação isobárica. E essa reta, diferente do que nós tínhamos lá na transformação isotérmica, é uma isóbara, nós chamamos de isóbara essa reta, e ela é diretamente proporcional. À medida que eu aumentar a temperatura, nós vamos ter também o aumento do volume.
A mesma coisa acontece se houver a diminuição, certo? E a transformação isovolumétrica, né, também conhecida como transformação isométrica, ela é aquela transformação que acontece a volume constante. Ela pode ser chamada tanto de isométrica como isocórica também. Tá? Se aparecer qualquer um desses nomes no exercício ou numa questão de prova, isovolumétrica, isométrica ou isocórica, aí você já sabe que é aquela que se processa a volume constante. É muito comum também nas questões aparecer um enunciado falando que o gás ele está contido num recipiente rígido. Se o recipiente é rígido, é porque ele não vai mudar o seu volume. As paredes dele, o recipiente que contém o gás, ele vai permanecer com o mesmo volume. Então, é uma transformação isovolumétrica também, certo? Então, esses recipientes eles não são capazes de se expandir ou de se contrair. E as transformações isovolumétricas, elas são descritas aí também pela segunda lei de Charles e Gay-Lussac. A equação que nós vamos usar dessa transformação é P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Observem que nós não usamos volume justamente porque ele é constante, então eles se anulariam. E aí, no gráfico, nós temos também duas grandezas que são diretamente proporcionais. À medida que você aumentar a pressão, você vai ter também um aumento na temperatura. E o nome da reta é o mesmo nome aí da transformação, que é isovolumétrica. Um exemplo aqui que nós temos, né, sobre essas transformações. Diz aí que o gráfico mostra as transformações sofridas por um gás ideal quando variamos sua temperatura, pressão ou volume. Aí nesse gráfico diz que nos permite afirmar que o gás evolui. Vamos lá. Isobaricamente de 1 a 2, vamos observar o que aconteceu aí de 1 a 2. De 1 a 2 nós temos uma curva que mostra a temperatura, a chamada isoterma. Lembra lá do gráfico que nós mostramos? Então, observem que do estado 1 para o estado 2 sofreu uma mudança na temperatura, né? E observem também que nós temos aí P1 que seria a pressão no estado 1 e P3 no estado 2. Então, observem que houve uma diminuição da pressão. Se houve uma diminuição da pressão, não é uma transformação isobárica, tá? Então, a letra A está descartada porque não é uma transformação isobárica aí de 1 para 2, houve uma mudança na pressão. A questão B diz que aconteceu ele evoluiu isotermicamente. Então, para que isso acontecesse, teria que ter temperatura constante de 2 a 3. De 2 a 3, você observa também que houve uma mudança da temperatura. Tá? Então, não temos uma transformação isotérmica aí. A letra C diz que foi isobaricamente de 3 a 4. Vamos ver de 3 a 4. De 3 a 4 houve mudança na temperatura e houve também uma mudança no volume, aí próximo de V1 para V2. Porém, a pressão, observem que ela não muda, ela continua sendo a mesma. Então, isobaricamente, quer dizer que nós temos pressão constante. Podemos concluir, então, que sim, que essa alternativa é verdadeira. A pressão não mudou, então ela evolui isobaricamente nos estados de 3 até 4. E, a gente já descartando, mas isometricamente, de 4 a 2, seria dizer que não teria mudança no volume, né? De 4 até 2 houve mudança, houve um aumento no volume. E isometricamente de 3 a 4. De 3 a 4 também houve mudança no volume. Então a gente descarta a letra D e a letra E. A alternativa correta é a letra C. Ok? E aqui nós temos a equação que nos permite calcular qualquer uma dessas grandezas quando sofre uma mudança de um estado para outro, conhecendo as outras duas. Essa equação é conhecida como Lei Geral dos Gases. Nesse caso, nós consideramos que houve uma mudança nas três variáveis de estado, tanto na pressão, volume e temperatura. Só precisamos ter o cuidado para que a gente use sempre a temperatura em Kelvin. Jamais você vai usar em graus Celsius.
Ah, mas a questão pediu a resposta em graus Celsius. Se pediu, você faz tudo em Kelvin, depois no final você converte para graus Celsius novamente. Você não pode achar que porque foi pedido em graus Celsius que você já vai usar do começo. Se você fizer isso vai dar errado, vai dar problema. Principalmente se você tiver temperatura aí como 0 graus Celsius, né? 0 graus Celsius você pode usar como 273 Kelvin, que vai dar tudo certo. Mas se você coloca um zero, já vai inviabilizar a resposta, porque matematicamente, dentro dos números reais, não existe divisão por zero. E para a gente concluir, a gente vai falar rapidamente sobre a equação de Clapeyron e sobre a lei de Avogadro, tá? A cobrança no momento vai ser só sobre a equação de Clapeyron, tá? E conforme nós vimos na equação geral dos gases, ao sofrer transformações gasosas, pode se ter um envolvimento tanto da pressão, volume e da temperatura, né? A gente viu que a relação é P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. E daí nós podemos concluir o produto, né, se são iguais, um dos lados da equação com o outro, é porque a pressão vezes volume dividido pela temperatura, ela vai dar sempre um valor constante. Observando isso, o físico francês Émile Clapeyron ele estabeleceu uma relação que relaciona as três variáveis de estado para uma quantidade de matéria igual a um número de mols. Já a gente fala um pouquinho sobre o número de mols também, tá? E ele descreveu o comportamento de um gás ideal, e essa constante, que seria a pressão vezes o volume dividido pela temperatura, é igual a uma constante R. Tá? Essa constante R ela pode admitir alguns dos valores que nós temos logo abaixo. Né? A constante R ela pode ter o valor de 0,082 atm em litro por mol em Kelvin, ou 62,3 milímetros de mercúrio, mmHg, em litros por mol em Kelvin, ou ainda 8,315 kPa em litros por mol em Kelvin. Ah, professor, mas qual desses valores eu vou utilizar? Você vai observar a unidade de medida da pressão. Se a pressão tiver medida em atm, você usa a primeira. Se a pressão tiver medida em milímetros de mercúrio, aí você usa a segunda, mmHg. E se tiver medido em pascal ou quilopascal, aí você utiliza a terceira. Essa terceira opção, ela se refere à unidade de medida que é usada no Sistema Internacional de Unidades. A unidade de medida de pressão no Sistema Internacional de Unidades é o pascal. Porém, uma das unidades mais utilizadas por nós para pressão é o ATM. Um ATM corresponde à pressão em condições normais de temperatura e pressão, seria a nível do mar. Nós temos a pressão de um ATM, né? De temperaturas aí próximas a 0 graus Celsius. Então, a pressão vezes o volume dividido pela temperatura corresponde ao número de mols vezes essa constante R, que é dada por esse valor aí. Né? Essa equação, a equação de Clapeyron, também é chamada de equação de estado dos gases. Esse N representa a quantidade de matéria, né? E aí, se a gente for precisar calcular em algum momento, nós vamos calcular o valor de N dividindo a massa em gramas mesmo, como é medido, e vamos pegar essa massa em gramas dividido pelo valor da massa molar. Essa massa molar, há como a gente fazer também o cálculo dela, mas se nós dispomos de uma tabela periódica dos elementos químicos, basta a gente consultar lá do lado que vai ter a massa molar desse elemento químico. Então, se você quiser calcular em algum momento, se precisar, o valor de N, na maioria dos casos já vai te dar o número de mols da substância, mas se precisar, você vai dividir a massa do gás em gramas pela massa molar do gás, que é dada em gramas por mol, certo? Daí nós temos a equação de Clapeyron, que é escrito como pressão vezes volume igual a N, que é o número de mols, multiplicado por R, que é a constante dos gases, multiplicado pela temperatura, que vai estar em graus, ou melhor dizendo, vai estar em Kelvin, né? Kelvin a gente não fala graus, a gente só fala Kelvin. Então o valor de R ele é fundamental na equação e é possível determinar para um mol de qualquer gás. E a gente vai considerar sempre o que, quando aparecer a sigla CNTP, são as condições normais de temperatura e pressão,
e é considerado onde a pressão padrão de um mol de um gás qualquer é igual a 1 atm, tá? E a temperatura seria a temperatura de 0 graus Celsius. Né? Então, nessas condições, o volume ocupado por um mol de qualquer gás é igual a 22,4 litros. Né? E a gente vai usar esse valor na equação se os dados tiverem as mesmas unidades de medida, né? Que seja atm, milímetro de mercúrio, ou quilopascal. Um exemplo aqui com da equação de Clapeyron. Tá? Pede para determinar o número de mols de um gás que ocupa o volume de 20 litros. Esse gás está a uma pressão de 2 atm e uma temperatura de 100 Kelvin. Nós temos o valor da constante aí, foi dado em atm, em litros por mol em Kelvin. E a pressão também já está dada em atm. Então a gente não vai precisar fazer nenhuma conversão, apenas trabalhar com a substituição desses valores. Então o valor de R aí, tá? É 0,082. Pegando a equação, PV igual a nRT, só a gente substituiu P de pressão, 2 atm, multiplica aí pelo volume, o volume está bem claro, a questão já está dizendo que o gás ocupa um volume de 90 litros, e o número de mols, não temos o N, é isso que a questão está pedindo para a gente encontrar. O valor de R já aparece também, que é 0,082, e a temperatura de 100 Kelvin. Substituindo os valores aí, 2 vezes 90 vai dar 180, o N conservamos do outro lado, multiplicando 0,082 vezes 100 vai dar 8,2. Aí depois é só a gente fazer a aplicação matemática, o 8,2 está multiplicando com N, a gente passa para o outro lado da igualdade dividindo. 180 dividido por 8,2 deu igual a 21,95 mols, né? Aproximadamente 25 mols desse gás vai ocupar um volume de 20 litros. Tá? Bom, e só completando, né, esse N, o número de mols, ele mede a quantidade de partículas que estão contidas em uma porção de matéria. De acordo com a lei de Avogadro, já vou falar um pouquinho também dela, um mol de determinado elemento químico contém cerca de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. A quantidade de mols ela pode ser determinada, como eu falei para vocês, com base na massa do gás e da massa molar. Tá bem? Então, quando a gente falou na lei de Avogadro, né, Amedeo Avogadro ele propôs aí no ano de 1811 uma lei relacionada ao volume molar de gases. E aí, nesse enunciado da sua lei, ele falou que volumes iguais de gases nas mesmas condições de pressão e temperatura contêm igual número de moléculas ou número de mols. Né? Então, o volume molar representa o volume ocupado por um mol de qualquer gás a uma determinada pressão e temperatura, né? Onde o volume molar, o volume de um mol do gás seria de 22,4 litros por mol. Né? Então, esse valor também é resultado de experimentos, foi encontrado em experimentos que foi feito em condições normais de temperatura e pressão, a conhecida CNTP, que seria a pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius. Né? E esse volume aí de 22,4 litros é praticamente o mesmo para qualquer gás. Né? Então isso explica o fato de que o tamanho de uma molécula é desprezível se a gente comparado com o espaço vazio que há entre elas. Né? Por mais que você tenha uma molécula maior do que a outra, mas o espaço entre elas é tão grande que fica insignificante. O tamanho dela passa a ser desprezível se a gente comparar com o espaço e com a distância que existe entre elas, já que elas possuem um grande espaçamento e se movimentam a uma altíssima velocidade, certo? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui. Bom estudo, boa avaliação e até a próxima. Valeu!